Colossenses capítulo 3, verso 13 e verso 14. Vamos ler juntos? Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Nosso tema nesta manhã é perdão, o caminho para a liberdade e para a cura. Amados, nós vivemos nesta sociedade secularizada, mundanizada, em profunda pobreza espiritual e, consequentemente, a família, como nós temos visto em diversos valores, tem sido atacada. E muitas famílias têm mudado seus valores porque não há fundamentos do Evangelho, não há solidez na palavra de Deus. Estão mudando os valores. Estão se tornando aquilo que estão pregando que nós somos, e nós não somos isso. Não é este país que estão pregando nas mídias que nós somos. Nosso país é um país cristão, com valores profundos na palavra de Deus, um país onde tem valores para a família. A nossa Constituição resguarda isso, inclusive. Ainda é, a lei da nossa nação ainda existe. Não está sendo cumprida, está sendo rasgada, inclusive nos tribunais, mas existe. Acima desta lei da nação existe a palavra do Senhor, que é a regra de fé e de prática dos crentes. Então os valores bíblicos e cristãos precisam ser pregados, enfatizados, determinados onde nós estamos. Dentre esses, o perdão. Como nós precisamos trabalhar isso? Hoje nós vemos aí muitas pessoas ressentidas e consumando o seu ressentimento em crimes passionais, ou seja, indo a vias de fato, sendo permeado no meio do povo uma facilidade em romper laços do que construir pontes para a restauração. Há um espírito de contenda, de intriga, de valorização da ofensa, em detrimento do ofensor, que precisa da graça, do ofendido, que precisa de muita misericórdia. Nós somos um povo separado, e um povo separado por Deus, capaz de obedecer o mandato do Senhor. A ordem do Senhor de perdoar, quando nós estendemos àqueles que nos perturbam, que nos ofendem, que nos machucam, ou aqueles a quem machucamos, a graça essa que é muito maior do que o nosso pecar, é muito além. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou a ofensa, a injúria, o mal, superabundou a graça de Deus. Um dos males é a falta de perdão, que mantém as pessoas aprisionadas, mantém o ofensor aprisionado ao ofendido, conectado à ofensa. E se não há arrependimento, não há perdão, os pecados permanecem, a doença é um processo natural, as pessoas vão ficar aprisionadas e adoecidas. Há muita gente dentro da igreja que vive de ressentimentos. Talvez estejam ainda como o povo a tribo de Judá, que foi cativa na Babilônia, e não se esqueceu, depois de 70 anos, não se esqueceu do que os primos lá fizeram, deixando os babilônicos passar por suas terras
e destruir Jerusalém. Continuavam ali com a ofensa viva, como estava sangrando ainda, como se fosse naqueles dias. Não houve perdão, não houve reparo. Voltaram tão pior quanto entraram no cativeiro. 70 anos não fez diferença, porque o pecado estava ali. O coração não havia sido tratado. Por isso existe o Salmo 137 na Bíblia. Depois, se você ler, vai ver que é o resultado disso. Parou a vida, pendurou as harpas nos salgueiros, não tem mais cântico. O povo parou, adoeceu. 70 anos não mudaram. O coração continuou adoecido. Muitos irmãos, amigos, cônjuges, membros da família vivem então aprisionados pela falta de perdão, gerando condenação, gerando doença. E se no nosso relacionamento com o nosso semelhante vai mal, o nosso relacionamento com Deus é interrompido. As nossas orações são interrompidas. Os nossos relacionamentos horizontais refletem diretamente o nosso relacionamento com Deus. Se os 6 últimos mandamentos não estão sendo vividos, os primeiros 4 são suprimidos. É natural que nós não vamos ter um relacionamento com Deus. A falta de perdão tem produzido, então, relacionamentos escravizadores e doentios. Eu quero aproveitar esta ideia nesta manhã, partindo desse texto de Colossenses, e falar um pouquinho, vou tentar responder algumas perguntas sobre perdão. Sobre perdão. Primeiro, qual que é a importância do perdão? Primeiro, a família não pode subsistir sem perdão. Até porque é natural que dentro de um relacionamento familiar, entre pais e filhos, irmãos, toda hora tem uma diferença. Na minha casa nós somos 5 membros lá. Toda hora tem, olha, o Davi fez isso, o Guilherme fez isso, o Isaac fez isso, sabe? O tempo todo. Mas eles dormem todo dia junto no mesmo quarto. E tem dia que eu encontro, parece que eles são um só. Brigaram o dia inteiro, mas terminou, e mexe com um para você ver que a casa de maribondo complica. É natural na infância esse tipo de relacionamento, não é isso? É natural que haja conflitos, mas os conflitos não são barreiras para o perdão. Então, qual a importância? Primeiro, que uma família não pode subsistir. Isto reflete também na vida da igreja e nos nossos relacionamentos. Interessante que quando nós vamos nos amadurecendo, parece que nós vamos ficando pior que a criança, porque nós vamos guardando aquilo que não deveríamos. Ressentimentos. É a valorização da ofensa. Valorização da ofensa. Qualquer pequeno problema se transforma grande, como a nação de Israel que lembrava do dia de Jerusalém, nunca esqueceu daquilo, ficou marcado, o dia da traição, e aquilo consumiu a alma deles por 70 anos, esquecer da graça de Deus que os trouxe de volta, não conheceram Sadraque, Mesaque nem Daniel, porque esses não guardaram, esses voltaram transformados, mas os demais, a nação continuou doente. Amados, o perdão, ele é a única possibilidade da convivência. O texto começa, suportai-vos uns aos outros, não é chatura não. Se você pegar o termo lá, é de que você precisa ajudar o outro a caminhar. É suporte. Sem o suporte, cai. Uma cadeira tem 4 suportes ali, são os pés. Se você tirar um ali, o violino ali vai quebrar, Suporte, a ideia de suportar carga, peso, lutas, crises. Então, Paulo está escrevendo esta igreja que eles precisavam ser o suporte uns dos outros, aprendendo
a mutualidade da vida cristã, viver juntos, apesar de muitas diferenças. O perdão, então, ele é um indicador da nossa compreensão do amor de Deus por nós. Diz assim, que assim como o Senhor nos perdoou, diz que nós devemos fazer a mesma coisa. Ou seja, na mesma medida, na mesma proporção. Você já tentou calcular o tamanho da sua ofensa para com Deus e o tamanho do perdão oferecido? Ofendemos com o nosso pecado um Deus infinito. O inferno era consequência natural para um pagamento eterno dos nossos pecados. Mas Deus, sendo gracioso, provou o seu amor para conosco, enviando seu Filho a morrer por nós, a pagar um preço. O perdão que recebemos em Cristo Jesus é um perdão eterno. E ele é tão expresso na Escritura que ele é muito mais do que perdoar um ato. Ele é uma sentença justificadora. É uma obra chamada justificação. Independe do que eu vou fazer, se eu vou andar na prancha ou não vou andar, se eu vou andar na bênção ou não, a graça me assistiu. Fui justificado em Cristo Jesus. Por gratidão, é impossível não andar na bênção. Tamanho perdão que eu recebi de Deus. Paulo está dizendo, o padrão é esse. Se o padrão de santidade é ser santo como ele é santo, o padrão do perdão é por nós. Nós não temos que comparar com o nosso semelhante, é com o nosso Criador. O que ele fez por nós é a base do perdão. Todos nós experimentamos ofensas, traições, ingratidão, pode ser dos filhos, né? Parcialidade dos pais. Os pais têm uma tendência de amar ou expressar amor mais para um filho do que para o outro, e isso vai gerando dentro do lar diferenças. Quando há preferências, e a Bíblia não escondeu essas coisas, havia preferência lá na casa de Jacó. Isso gerou um mal terrível nos irmãos. Nós pais temos que vigiar demais isso. Pode ser que um filho seu seja mais engraçado que o outro, você começa a supervalorizar, e todas as vezes que você conversa com o outro é em tom de crítica. Você acha que isso não é perceptível? Opa! Como nós temos que ter vigilância, somos pecadores, irmãos. Palavras ásperas, acusação falsa, uma data especial esquecida. Homens costumam dar uns bloqueios aí. E a mulher vai lembrar disso o resto da vida. Famosa memória seletiva. A gente seleciona o que a gente quer. No meio de tanta graça, a gente consegue ver só a ofensa. No meio de um quadro lindo, pintado, o sujeito consegue ver a casa que está pegando fogo. Ele não vê as árvores, não vê as plantas, não vê o jardim, não vê os animais, não vê os pastos, não vê as nuvens, está lá no pintado no quadro, ele só vê o problema. Tendência nossa de sermos seletivos. A indiferença. Ser tratado com indiferença por alguém importante gera profundas tristezas. Perante a ofensa, nós precisamos nos posicionar. Podemos perdoar ou tornar-nos ressentidos, amar ou odiar, estabelecer relacionamento ou rompimento. Nós não ficamos no muro nos relacionamentos, nós nos posicionamos, sempre assim. A primeira escolha, perdoar, leva-nos à liberdade constante, a uma vida de sinceridade e de opções preciosas. A segunda, o não perdoar, o valorizar a ofensa, inevitavelmente nos leva à escravidão dentro de nós mesmos. Se a primeira, perdão, resulta em crescimento espiritual, a segunda em amargura. Então,
O perdão é a cura. O perdão é a cura. A segunda pergunta sobre o perdão é: quais ofensas são comuns no meio da família? Vamos pensar em relação familiar. Quais são? Vamos pensar aí os papéis, porque o Paulo ele vai tratar do perdão aqui, mas se você continuar lendo o texto, ele vai trabalhar depois relacionamentos, cônjuges, né, o marido, a mulher, os filhos, os servos, os patrões. É o que está aí no texto. Se você continuar o capítulo, os deveres da família, e aí ele vai seguindo, tratando aí de diversos valores. O mesmo ele faz também na carta aos Efésios. Primeiro, papéis não assumidos por uma das partes. Por exemplo, os maridos não assumem a liderança do lar em amor, não exerce a disciplina sobre os filhos, um papel muito importante do homem, do lar. Direção espiritual, o sustento do lar, um papel não assumido pode gerar problemas. Aí, são circunstâncias. Das esposas, um outro papel assumido agora pelas esposas, insubmissão, falta de respeito, falta de cuidado com a casa, de apoio ao marido, de estímulo, de orientação dos filhos, quando as partes se tornam negligentes. Outro papel não assumido dos filhos. Paulo trata isso aqui em Colossenses: honrar e obedecer os pais, quando os filhos se tornam o calcanhar de Aquiles dos pais. E os pais, quando falta orientação, disciplina firme, amorosa, coerente, amizade, suprimento emocional, material, espiritual para os filhos, não é referência, não é padrão. São papéis não assumidos, que vão gerar desgaste na relação. Segundo, negligência às necessidades básicas. O marido, falta respeito, falta realização sexual, falta outras coisas. Das esposas, carinho, proteção, atenção, amizade, ou seja, alguém não está atendendo, o marido não está atendendo a mulher nas suas necessidades básicas. Muitos casamentos rompidos por falta disso. Dos filhos, faltando para com eles atenção, tempo, amizade, brincar, conversar. Nós pais estamos sempre muito ocupados. Dos pais, que não se tornam um padrão para os filhos, não tem boa conduta, não tem um padrão a ser copiado. Então são necessidades que são negligenciadas. E aí nós temos as falhas, dentro dessas ofensas, falhas pessoais. Esquecimento de datas, esquecimento de promessas feitas. No dia tal nós vamos fazer isso. Egoísmo, quando só busca para si mesmo e despreza os demais membros da família, ou cônjuge, os filhos, um ou outro. Sempre a maior fatia do bolo. Tem filhos que lembram até hoje que comia menos do que os irmãos. Tem filhos que lembram até hoje que quando foi apanhar, os dois aprontaram, eram 2 filhos, um tomou 10 chineladas, o outro tomou 9. Ficou preso. Olha, eu sou menos amado, eu fui mais punido. Tem gente que está rindo aí porque é porque a ficha caiu aí, né? Lembrou aí? Tem uma história interessante da minha esposa, ela e o irmão mais novo, que a mãe começou batendo num e terminou no mesmo, né? Apanhou mais, nunca esqueceu disso, né? Por que terminou em mim? Tinha que terminar nele. Você começou em mim, contou errado. Até nas varadas nós temos que avaliar se houve justiça. Isso gera. Mas foi só uma varada. Bom, você bateu, né? E quem levou? São falhas pessoais. Iras.
agressões físicas, verbais, infidelidade, quebra de votos conjugais, de alianças dentro de empresas, acordos comerciais, tudo isso pode gerar aí de vários conflitos, né, e ofensas que são comuns. Terceira pergunta, o que é perdão? Já falei bastante de ofensa. O que é perdão? Perdão não é basicamente um sentimento, uma emoção. Eu gosto muito de conversar nessa ótica. Temos uma facilidade de fazer do cristianismo algo que se sente. É esse cristianismo de hoje aí, sensorial. Sentir a presença de Deus. Sentir, nós não vivemos pelo que nós sentimos. Nós não somos neopentecostais, a não ser que você seja. Nós vivemos pelo que nós cremos. É o que diz a palavra do Senhor. Não é se me deixou arrepiado, porque o coração bateu mais forte. Eu não estou dizendo que as emoções não são importantes, são todas as suas 3 faculdades que Deus compartilhou com você, comigo, ou seja, elas são expressas na adoração, no culto, na nossa devoção, mas nós não vivemos pelo que nós sentimos, vivemos pelo que nós cremos. E costumamos morrer pelo que nós cremos. Martinho Lutero estava disposto a morrer pelo que ele cria. Por isso ele fixou as teses dele lá na época. O perdão, de maneira objetiva, ele não é basicamente um sentimento, ele é uma decisão. Qual que é o nosso problema hoje? É balizar os relacionamentos pelo sentimento. Aí é natural supervalorizar o ressentimento, a ofensa. O perdão, ele é um ato da minha vontade, nunca deve ser das minhas emoções. Eu não tenho que sentir vontade de perdoar, porque isso nunca vai acontecer. Você é carnal. Você precisa decidir. Diz o versículo 3, assim como o Senhor perdoou, você também tem que perdoar. Diz mais, perdoai-vos mutuamente. Perdão aqui é uma ordem. Ordem não se sente, obedece. É vida. É vida. E o perdão, ele é uma decisão de não levantar mais a ofensa perante 3 pessoas. Você não vai levantar mais a ofensa perante 3 pessoas. Primeiro, não levantar mais a ofensa diante de Deus. Eu lembro do que o Ed me fez. Senhor! É não levantar diante de Deus. Segundo, não levantar diante do ofensor. Terceiro, é a decisão de não levantar a ofensa diante de mim mesmo. Perdão é isso, é essa decisão. E perdão é diferente de absolvição. Absolvição tem a ver com as consequências da ofensa. Enquanto o perdão se relaciona com a atitude como eu me porto diante da ofensa. Vou guardar, vou exigir pagamento, eu vou perdoar. É no crivo da cabeça. Não pode ser apenas um assentimento. Precisa ser uma decisão, a reação de atitude. Logicamente, ela é expressa emocionalmente, via amor, graça. Você vai usar essa faculdade. Então, o perdão, ele é uma questão de obediência a uma ordem do Senhor. Se a gente não entende isso, nós vamos supervalorizar a crise. Na crise todo mundo fala de
Crise. As pessoas, ao invés de investir na crise, eles fazem o quê? Mandam as pessoas embora. Desmonta a produção. Desequilibra a economia. É um suicídio. Na crise de 1929, o presidente americano resolveu construir. Salvou a economia do mundo na época. Afetava o mundo todo. O cara começou a construir. Tem que empregar o povo. Se nós giramos a máquina, todo mundo se dá bem. Eu conversava com o empresário, e ele dizia assim, olha, eu vou mandar embora os vendedores. Eu falei, cara, é o que te alimenta, se você não vender seu produto, morre. Eu falei, você é burro, cara. Está fazendo errado, o caminho não é esse. Na crise você deixa de vender. Você vai só ficar com a equipe interna. Matou o negócio. Qual que é a tendência nossa? Supervalorizar a ofensa. Supervalorizar a crise. Enfatizar o problema. Não é tratá-lo. Aí nós colocamos o problema diante de Deus, do outro e de nós mesmos. Mantemos aquilo aceso. A chama da ofensa. Aí a graça ela é afastada. Mas o perdão não é assim, ele não é uma opção nossa, é uma ordem divina. Em Efésios capítulo 4, versículo 32, diz assim, antes, sede uns para com os outros benignos. Olha aqui, isso aqui tem a ver com o fruto do Espírito. Compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Paulo novamente enfatiza o padrão para nós. O padrão para nós é o modelo. Como Jesus nos perdoou, nós temos que fazer. Ele é o nosso mestre, nós somos discípulos, andamos nas mesmas pegadas, inclusive no perdão. Lá em Lucas, capítulo 17, versículo 3 em diante, diz assim, acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes do dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Deus, até quanto eu vou ter essa paciência e essa graça? Tem que orar. Sobre perdão, nós temos que orar. Nós temos que pedir essa graça para Deus, porque a tendência nossa é desobedecer a ordem divina, em todos os aspectos. Tem gente vivendo doente dentro das igrejas e mantendo outras pessoas algemadas a si mesmos por falta de perdão. O perdão, ele é unilateral. Ele não depende dos méritos do ofensor. Porque se fosse assim, estaríamos fritos, literalmente, diante de Deus. O que eu possuo que possa agradar o meu Senhor? Como que eu poderia pagar? Na verdade, eu sou pobre, cego e nu. Nada tenho para oferecer ao meu Senhor, a não ser o que Ele já ofereceu por mim. Perdão é muito, e é muita graça, é muito amor divino. Há limites, pastor? Não há limites para se perdoar. Lá no texto de Mateus 18, Pedro faz uma pergunta, Senhor, e Pedro achou que ele estava sendo mais espirituais que os demais. Se meu irmão pecar, eu perdoo 7 vezes, tá beleza? Imagina os demais discípulos, pô, mas 7 vezes é muito difícil. Pedro é super crente. Aí Jesus fala assim, não te digo, Pedro, 7 vezes, 70 vezes 7 por dia. Olha, o sujeito conseguir pecar esse tanto num dia contra o outro, ele tem que estar querendo. Jesus estava dizendo para Pedro, não há limites, meu filho. Toda ofensa tem que ser perdoada. Eu perdoei suas mentiras. Eu perdoei a sua traição, Pedro. Eu te perdoei quando você me negou.
quando você se envergonhou, quando você se omitiu, quando você se vangloriou, quando você ofendeu. Qual pecado que eu não te perdoei? Então é 70 vezes 7. Não há limites. Não tem uma ofensa maior que a outra para Deus. O pecado, naturalmente, é uma ofensa diante de Deus. E o salário da ofensa é morte. É o que está na Bíblia. Então não mudou. Deus não tem pecadinho, pecadão. Temos consequências sociais dos nossos pecados. Se você mata alguém no seu coração, você não vai para a cadeia. Mas se você usa uma arma, você vai para um tribunal humano. Mas diante de Deus, é assassino do mesmo jeito. É pecado que gera morte. Gera morte. 70 vezes 7. Quarta pergunta: quais são as consequências da falta de perdão? Nós temos as consequências físicas. Amargura prolongada por causa de falta de perdão vai gerar aí problemas de pressão, descargas, depressões, problemas. Tem gente que tem úlcera e outros problemas mais. Por quê? Vai guardando um tanto de ácido aí que vai te matar. Consequências físicas, que é associada com a ira e outras complicações mais, gera a sua morte física. Tem gente que está doente e não tem remédio que cure. Pelo menos o remédio que os médicos podem dar. Há consequências emocionais. A depressão, pânico, esses são um deles da nossa geração aí. A amargura que vai sendo prolongada, ela vai adoecendo emocionalmente a pessoa. Tudo vai gerar consequência física no final. Consequências espirituais. Nosso relacionamento com Deus é interrompido. Se você traz sua oferta perante o Senhor e você tem algo contra o seu irmão, a Bíblia diz que você tem que deixar a sua oferta e vai lá resolver o problema. Sabe por quê? Porque Deus não recebe. Talvez você tenha 30 anos achando que está entregando algo ao Senhor. Ele está vomitando de volta. Culto para Deus é vida. Em relacionamentos rompidos, não cultua o Senhor. Culto para Deus é coisa reta, é coisa santa. Se você guarda naturalmente, você está rompendo o relacionamento com o Criador, dizendo: eu quero ter relacionamento com Deus. Ele está dizendo assim: então, conserta a sua vida. Põe ordem a sua vida. Há ali desobediência. Invariavelmente, a falta de perdão é como uma bomba relógio. Uma hora vai explodir. Tem gente que só consegue resolver o problema no leito da enfermidade, quase morrendo. Adoeceu a vida inteira, adoeceu outras pessoas por supervalorização da ofensa. Quero usar um exemplo que eu usei num acampamento há um tempo atrás, com os irmãos mesmo, o primeiro acampamento que nós fizemos. Imagine, eu até tinha pedido, mas eles não conseguiram trazer para mim. Eu estou usando 2 pares de algemas aqui. Eu queria 3 voluntários, podia vir aqui na frente, só para me ilustrar algo rápido. Se você não for voluntário, eu chamo você, vamos lá. Pronto, presbítero, valeu, Henrique. Vem, Rubinho, você é o voluntário. Aqui, por favor. O Rubinho, que é mais antigo, ele vai ser a ofensa. Senhor ofensa. Tá. Então, fica aqui a ofensa. O Henrique é o ofendido. Segura a mão dele. E o Anderson, como sempre, pode pegar a mão dele, é o ofensor. Entendeu aí? Então, o ofensor
o ofendido, a ofensa. Tá velha essa ofensa, né? Imagine que aqui existe uma algema, uma corrente. O Henrique foi a pessoa ofendida. O Anderson falou mal dele. Anderson. Mas o Anderson teve o coração quebrantado. E foi lá no Henrique e pediu perdão. Quando ele pediu perdão, pode soltar, ele ficou livre e ele toca a vida dele. Mas o Henrique é coração duro. Ele não quis perdoar. Ele não tomou essa decisão. Ele está ressentido mesmo. O Anderson está livre. Ô Anderson, pode ir. A algema continua. Ele está aprisionado à ofensa. Aí ele começa a adoecer. Por quê? Porque ele não perdoou o Anderson. Espero que você perdoe, tá? Ele está algemado, espiritualmente algemado. Se o Anderson também não tivesse se arrependido, e nem o Henrique perdoado, estariam os três algemados, doentes, possivelmente levantando isso diante de Deus, de um para o outro, e mantendo viva a ofensa. Mas Deus é gracioso demais. O Henrique recebeu a palavra de Deus e diz assim: eu te perdoo, meu irmão. E aí, tchau, ofensa. A ofensa é dura essa aqui. Ele está muito ressentido. Ele também se torna livre também. Pode sentar lá, viu? Obrigado, viu? Vamos dar uma salva de palmas aos nossos atores. A ofensa. Para que ofensa agora? Se não tem ofensor, nem ofendido. Pode sentar também. O perdão é uma decisão. Quando não há, eu ilustrei para você ter uma ideia que tem muita gente algemada até hoje. Algemada até hoje. Como perdoar? Decida perdoar. Decida, você tem que decidir. O que muda a nossa vida é o que nós decidimos e fazemos. Não é os nossos sentimentos. A primeiro vem a obediência, depois o sentimento. Decidir perdoar. Deus, me ajuda a amar novamente esta pessoa. Porque perdão é reativação de relacionamento. Eu perdoo, mas não quero mais nada. Isso não é perdão. Você se justificou diante dos homens, mas continua condenado diante de Deus. Porque Jesus podia falar assim, ó, eu perdoo esse povo, eles não vão para o inferno, mas no meu céu eles não entram. Entendeu aí? Caiu a ficha aí, irmão? Eu vou perdoar o Cleito, mas ele é tão miserável pecador que não confio nele novamente. Não. No céu você não entra, só fica lá na porta. No meu céu você não entra. É isso que Jesus fez conosco. A Bíblia diz assim, como Jesus perdoou, perdoai vós. Perdoai vós. Por que você precisa decidir? Porque você nunca vai ter razões para perdoar, se não vir da razão. Eu perdoo, não é porque eu quero. Eu perdoo, é porque eu decidi perdoar.
Como o amor, ele é mais uma decisão do que um sentimento. Eu vejo um mendigo, eu resolvo amá-lo. E então eu inclino o meu coração a ele. Até o mau cheiro não vai fazer muita diferença, porque eu tomei uma decisão. Eu quero ir a ele. Eu estou convencido de que eu preciso amá-lo. Não vou amá-lo porque ele merece. Como muitos casaram sem amar, aprenderam porque decidiram amar o cônjuge. Tem gente que não decidiu, casou e não decidiu amar o cônjuge. Não investe, não cuida, não zela. Se você não decidir amar, o seu coração jamais será inclinado, porque o seu coração é mau, é corrupto. O sentimento vem depois. Decisão. O perdão também, ele implica em confrontação. Lá em Mateus 18, versículo 15, se o teu irmão pecar contra ti, vai, inquiri-lo, ergui-lo, conversar. Entre ti e ele, só. Não levante outras diante das demais pessoas se você não passou por esse caminho. O primeiro caminho é o ofendido e o ofensor precisam sentar junto, orar junto, tratar da questão. Dizer assim, olha, nós temos que matar a ofensa. O ofensor e o ofendido são inimigos da ofensa. A ofensa é aquele antigo menino que quando tinha dois meninos para brigar, ele colocava a mão no meio. Lembra aí? Os homens lembram disso na escola, acontecia muito. É o que dizia assim, cospe aqui quem é mais homem. Mantenha a agressão, a violência. Não perdoe. E se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Aí tem os passos da disciplina no texto, você pode ler depois, mas há um valor do perdão aqui. Tem que ir até a pessoa. Não, eu perdoo lá longe, eu aqui. Não, tem que ter reativação de relacionamento. Dureza, hein? É o que Jesus disse que tem que ser. Senão ele rompia com a gente, falava assim, olha, não quero ter nada com vocês. Está perdoado, vocês vão morrer, sepultura, acabou. Aniquilacionismo, né? Doutrina da aniquilação. Morreu, acabou, virou fumacinha, poeirinha. Quando todo mundo morrer, acabou o mundo. E eu não tenho projeto com vocês mais. Mas não foi bem assim. Eu não apenas perdoo, mas eu quero ter relacionamento com vocês. Eis que vos faço novos céus e nova terra. E a ofensa não entra lá. Mas o ofensor e ofendido, arrependido, entra lá. Entra lá. Rubinho, desculpa, você não entra lá, como ofensa, tá? Motive-se pelo exemplo de Cristo, assim como o Senhor nos perdoou, devemos perdoar. Isso é dependência da graça de Deus, irmãos. Precisamos ser inclinados a isso. Paulo vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece, inclusive perdoar. Se Jesus me fortalecer, eu consigo. Por isso, Senhor Jesus, me ajude a amar novamente. Me ajude, Senhor, a tirar isso do meu coração. Eu estou decidido, Senhor, que eu preciso disso. Talvez você nunca orou por isso. Talvez você não queira orar sobre isso. É possível que você esteja aqui nesta manhã ou esteja me ouvindo e você não queira fazer isso. Você quer valorizar a ofensa. Ah, mas você não tem ideia, pastor, foi muito grande. Grande é os teus pecados. Se você não se arrepender deles, o inferno é o caminho. Grandes são os meus pecados. Se não fosse a graça de Jesus, busque o bem do ofensor. Busque o bem do ofensor. Lá em Romanos capítulo 12, 17 em diante, diz assim, não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. O Anderson pediu perdão ali para o Henrique. É o que dependia dele. Ele não tem como mudar o coração do ofendido, mas o ofensor,
ele pode expressar qual que é a sua decisão. Estou arrependido do que eu fiz. É o filho pródigo para o pai: pequei, fiz besteira. Fiz besteira. Diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. A ira aqui é Deus, tá? É Ele que pode vindicar as coisas. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Decida. Isso significa, no mínimo, oração, mas pode significar muito mais. Começa no quarto escuro, quando a gente ora no Senhor: Deus, eu decidi, eu vou perdoar fulano. Eu vou resolver essa parada. Eu vou resolver isso, Senhor. Barreiras vão surgir. Teus parentes vão dizer assim: a ofensa foi muito grande mesmo, não perdoa não. Pessoas sem o Espírito de Deus vão te aconselhar a permanecer nas trevas e com teus pecados, porque não aprenderam a amar a lei de Deus. Coisas que só discernem espiritualmente. Faça um compromisso com Deus de jamais levantar novamente aquela ofensa diante de Deus, diante do seu ofensor e diante de si mesmo. Não é esquecimento, é uma decisão. Nesse assunto não toco mais. Vida nova com Cristo. Não vou viver de veneno, eu vou viver de remédio, é cura. Eu quero concluir trazendo alguns esclarecimentos sobre o perdão. Primeiro, perdão é uma reação positiva para com a ofensa. Veja como você reage diante das suas ofensas ou das ofensas que são dirigidas a você. Como é que você vai reagir? Ao invés de uma reação negativa para com o ofensor, as ofensas são oportunidades de perdão, de cura e de crescimento. Usa essas pedras para construir pontes. Pontes. Uma reação positiva significa olhar para aquela ofensa como oportunidade para crescer e para refletir as qualidades de Cristo para com o ofensor, assim como Cristo. Eu copio a Jesus, é uma oportunidade. Jesus está me testando, Jesus está me acrisolando, está me provando. É vontade de Deus, é para mim crescer. Então eu vou passar por essa prova como Jesus. Não vou baixar o nível. Eu vou obedecer a palavra. Decidir. Ao perdoar, podemos ver o ofensor como instrumento de Deus na nossa vida. No capítulo 50 de Gênesis, José chama seus irmãos que tinham inveja dele, que tramaram a sua morte, que jogaram ele no poço, que venderam ele como escravo, que esqueceram dele, que enganaram o pai, fez o pai chorar. Aquele grande mal que fizeram com José. E José chama os irmãos para perto e fala assim: vocês intentaram o mal. Vocês intentaram o mal. Mas Deus transformou em bem para que se salvasse o mundo da fome naquela época. Nunca esqueça que o soberano Senhor governa as coisas. E se Ele permite uma ofensa, não é para você se diminuir,
Não é para você se enclausular no pecado da ofensa, supervalorizar o pecado. É para você valorizar a graça. É para você ser tratado. É para você crescer. É para você ganhar casco. Para você não ser um crente fraco, frágil, frouxo. É para te fazer crescer. Saia todos os dias esperando uma pancada, meu irmão. Esperando uma pedrada. Não espere ser adulado, lambido pelas pessoas. A vida não é moleza, não. Saia esperando. Eu espero todos os dias traição, agressão, que me ofendam, eu espero todos os dias. O dia que ninguém faz, eu até pergunto para Deus, deve ter algum problema. Estou na vantagem. Senão você torna um crente fresco, qualquer coisinha te machuca. Aí você fica valorizando aquilo, aquele calinho a vida inteira. O pastor não lembrou de falar das flores que eu coloquei no altar. Não vou lembrar, você me perdoa. Se você não me perdoar, problema seu com Deus. Tá bom? Valorizando as coisas. Ai, se não falar, nunca vou perdoar. Olha, você que vai ficar preso, eu não. Não valorize a ofensa, valorize o ofensor, valorize o ofendido, estenda a graça, ame-o, decida. O perdão significa cooperar com Deus na vida do outro. E ao perdoar, reconhecemos o direito que só Deus tem de julgar. Não vos vingueis, amados, porque está escrito, a mim me pertence, e eu retribuirei, diz o Senhor. O perdão, então, é o caminho da liberdade e o remédio para a cura. O perdão. E eu concluo com uma palavra simples para você. Perdão é perder. Saiba perder. Sem apelar. Saiba perder sem apelar. A palavra perdão vem da raiz, perder. Quando você decide perder, aquilo não te faz falta mais. Não te agride mais. Perdeu. A vida segue. Não fique amarrado no toco da ofensa. E não mantenha ninguém aprisionado a você por falta de perdão. Assim como o Senhor te perdoou. Decida perdoar. Baixe sua cabeça. Ore por isso na sua vida. Dentro do seu lar, dentro da sua família, deve ter algo que está minando. Satanás não quer perdão. Na verdade, ele quer ofensa. Ele quer sangue, ele quer violência, ele quer contenda. Porque ele veio para isso, para roubar, para matar e para destruir. Mas olha que coisa boa, Jesus veio para dar vida. E vida em abundância. Senhor Jesus, nos ajude. Nos ajuda a nossa falta de fé, aumenta a nossa fé, porque nós temos tanta dificuldade de perdoar. Nesse momento, na nossa mente, estão vindo pessoas, estão vindo nomes, estão vindo, ó Deus, palavras que foram nos dirigidas como agressivas, violências, gestos, tantas coisas, ó Deus, e que às vezes nós ficamos guardando nosso coração. Limpa o nosso coração nesta manhã, Senhor. Quantas vezes não perdoamos, quantas vezes também não nos quebrantamos o suficiente para buscar o perdão. Quebranta-nos, Senhor. Convence-nos, Senhor. Nos ajuda a decidirmos sobre reatar relacionamentos. Que a graça do Senhor, neste domingo de comunhão, esteja sobre a tua igreja aqui.
e sobre ela permaneça, em nome de Jesus. Amém.